Bom dia, pessoal. Hoje nós temos a Caroline, nossa convidada hoje, indicada pela Ju, a nossa voluntária, e é professora de língua portuguesa e vai falar sobre um assunto super legal hoje. Poesia no muro é o nosso tema de hoje. Bem-vinda! Muito obrigada, Amanda. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Ju. Muito obrigada também pela indicação. E hoje a gente vai falar um pouquinho de poesia, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte como um todo e vamos entender o que é a poesia de fato, né? Então vamos entender um pouquinho o que é a poesia antes de qualquer outra coisa. Muita gente conhece a poesia como aquele texto regrado, metrificado, em linhas, em versos, e como se fosse o poema, né? O poema também é poesia, mas o poema é a arte em linhas, em versos, em estrutura, e a poesia, de fato, é tudo aquilo que comove, tudo aquilo que me desperta emoção, que me desperta sentimento. Por isso que justamente as pessoas confundem o poema com a poesia e tratam como sinônimo. Na verdade, não é uma confusão, né? É uma aproximação. Então, todo mundo diz que a poesia metrificada, aqueles poemas bonitos que os poetas declamam para todo mundo, é poesia. Porque, na verdade, está carregado de sentimento. Não tem como você fazer um poema, escrever um poema de amor, um poema de saudade, um poema de dor, sem você tratar do sentimento, sem trazer o sentimento. Por isso que ele é tão similar. Por isso que é usado como sinônimo. Mas a poesia, ela expande, ela vai além dos versos e linhas. A poesia é tudo aquilo que me desperta sentimento, que me sensibiliza, aquilo que me comove. É a arte como um todo. E aí vocês vão entender que a poesia está muito mais perto do nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Basta a gente olhar para o lado, a gente conseguir olhar para o que está ao nosso redor. Viver numa cidade, viver num contexto urbano, tem muita gente que acha que não é possível ter poesia. A poesia está muito mais perto, muito mais próximo do que você possa imaginar. E está em todo lugar. Só você olhar. Então, aqui eu trouxe a definição do que é poesia. Então, é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimento, como havia dito. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. Poesia também é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Então, tem essa aproximação com o poema, como havia dito. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é a arte do lambe-lambe. Talvez algumas pessoas já conheçam o que é o lambe-lambe, mas vale ressaltar, eu vou evitar ficar lendo o slide, que eu prefiro ir na parte mais dinâmica. Vale ressaltar que o lambe-lambe, ele veio do nome daqueles fotógrafos de rua que ficavam com suas câmeras tirando foto das pessoas, e ele divulgava o seu trabalho na caixa da própria máquina fotográfica, né? Então, eles eram chamados de fotógrafo lambe-lambe. Esse era o nome do fotógrafo ambulante que ficava na rua vendendo ali a sua arte para as pessoas. E aí, dessa ideia do fotógrafo lambe-lambe surgiu a poesia no lambe-lambe, que são aqueles cartazes nos muros com frases de impacto, com frases de efeito, de reflexão, que estão ali para serem vistas, para poder impactar as pessoas. Geralmente o lambe é colocado em lugares de fácil visibilidade. Então o pessoal coloca no muro, coloca no poste, coloca numa lixeira, em lugares onde a pessoa vai passar e vai olhar. E a intenção é que você olhe e saia com aquela frase de impacto refletindo sobre, certo? Infelizmente, as artes que eu vou trazer para vocês agora, que são forma de poesia, elas são vistas como vandalismo, né? Existe uma parte da nossa cultura e uma parte aí muito preconceituosa com esse tipo de arte urbana e acha que qualquer tipo de manifestação seja um vandalismo e possa sujar a cidade. E, na verdade, não. Aquilo é tão belo que eu não consigo pensar de outra forma a não ser a beleza que é a poesia por si só. Então, os lambes, quem sabe fazer o lambe sabe que é super prático. Você cria a sua arte, o seu desenho, o seu poema, os seus versos, qualquer coisa. Você faz a impressão. Você vai numa gráfica, faz a impressão, faz aquele misto de cola com a cola branca, cola escolar com água, passa no verso, passa na frente, cola nos muros e deixa, entende? Por ser uma arte muito vista como vandalismo, dependendo de onde você colar, você pode ter problemas. Então, cuidado onde vocês colam, onde vocês fazem. Mas o lambe está começando a entrar na sociedade como algo bem visto esteticamente, tanto que tem muitos lugares, estabelecimentos que decoram a parede do local, tem pessoas que têm a casa decorada com lambes. Então é uma arte super incrível. E eu trouxe alguns para vocês verem como que ele também traz a ideia de reflexão, como que ele traz pra gente um processo de reflexão mesmo, de imersão. Eu trouxe alguns lambes para vocês verem. O primeiro, esses lambes, esses dois são da galera do Lambe do Mal.
Tem até um Instagram do pessoal do Lambe do Mal, então eles produzem sempre com essa mesma estética, com esse mesmo layout, é bem característico deles. E aí eu trouxe 2 bem reflexivos, que é cuidado para não adultecer. Eu acho que esse Lambe, ele é incrível, até porque vocês são jovens, né? E precisam, às vezes, entender que, por mais que a vida nos force a ter maturidade em algumas situações antes da hora, a gente precisa entender que a gente não, né? Vocês precisam, que já passei dessa fase. Vocês precisam entender que, por mais novos que vocês sejam, vocês precisam viver a idade de vocês. E quando a gente adultece, a gente não só assume responsabilidades, mas se comporta como um adulto, a gente traz para si uma certa responsabilidade, uma bagagem muito forte, muito pesada, que não é necessária naquele momento, vai acontecer em alguma hora. Mas quando você adultece, quando você traz isso para o seu contexto, quando você traz isso para a sua vida, você também se encarrega de uma responsabilidade que talvez não seja a hora. E aí, quando você realmente está na fase adulta, você fala, caramba, eu não aproveitei, eu não vivi, eu não fui jovem, eu não fui criança, eu não me permiti fazer tal coisa, porque eu tinha ansiedade de me tornar um adulto, eu tinha ansiedade de viver coisas de adulto, e isso depois, lá na frente, vai fazer muita falta, né? Então, cuidado para não adultecer. Tem muito essa questão de você saber a hora certa de fazer as coisas e de assumir certas responsabilidades. E não achar que as pessoas estão querendo me proibir de viver. Mas não é assim. A gente tem que pensar um pouquinho na forma como isso chega pra gente, né? Em volta tem alguns outros, né? De foto ninguém é real. Isso é incrível, até porque vemos uma era de muita internet, muita conexão. Vocês são muito focados e muito ligados a postagens de Instagram, de Facebook e outros aplicativos, e a gente acaba achando que aquela foto que a pessoa postou realmente é a vida dela, e a gente sabe que não, que quem vê close não vê corre, todo mundo sabe disso, e que não é a foto que tá ali, que é a vida da pessoa, foi só um momento, foi só um registro, e muitas das vezes aquele registro, aquela foto, aquele bumerangue, aquele vídeo, foi contextualizado, foi montado propositalmente. E por trás daquela foto, a pessoa realmente não está feliz. Então não se iludam com aquilo que os outros postam, não se sintam na necessidade de trazer um contexto tão irreal, tão ficcional para os outros, né? Esse é um cuidado que a gente precisa ter. E então eu trouxe o outro do lado, que nada volta ao normal. E até, se vocês observarem, até a escrita deles é diferenciada. Você percebe que a palavra está cortada, de uma parte para baixo. Então eles buscam, esse é o layout, é a forma como eles caracterizam o tipo de lambe que eles produzem. E esse nada volta ao normal, eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, com esse momento de pandemia, de isolamento. A ideia é perceber que as coisas não vão voltar ao normal. A gente tem uma concepção de normal, só que ao mesmo tempo você tem que pensar o que é a normalidade, o que é ser normal, o que é viver no normal, qual que é o novo normal. E as coisas não vão voltar a ser como antes. Então não só no contexto da pandemia, como na vida. Hoje você vive uma coisa e amanhã o seu dia vai ser totalmente diferente. E o seu normal de amanhã não vai ser o normal de ontem, entende? Então faz você pensar primeiro no que é a normalidade, no que é o nosso contexto de normal, e também faz um paralelo com essa situação da pandemia, de entender que daqui para frente muita coisa vai mudar. A gente já não está vivendo o normal de antes, que é essa era mais digitalizada, da internet, dos vídeos, mais internauta, mais digital, e no futuro a gente sabe que não vai ser igual ao presente e muito menos igual ao passado que vivíamos. Então, a concepção de normalidade. E essa que é a pegada do lambe. Eu gosto do lambe porque quando você passa na rua e você encontra uma frase dessa e você lê, por mais pressa no dia que você esteja, você vai ler e vai sair pensando, caramba, normal. O que é um normal, né? Nossa, verdade, não é voltar ao normal. Ele vai fazer você sair dali pensando em alguma coisa. Além desses lambes, eu trouxe alguns clássicos. Vocês vão encontrar, eu chamo de clássicos, eu vou encontrar em qualquer lugar, não tem um autor específico, né, desconhecido, que é A Vida Começa Depois do Café, e eu acho que faz todo sentido. A nossa vida, de fato, o nosso dia começa depois de um cafezinho, não importa se é um cafezinho preto mesmo, se é aquele café com leite, ou leite com achocolatado, mas o dia começa quando você toma o seu belo de um café, então a sua vida começa a funcionar. Tudo o que precisamos é de amor e um cachorro, essa pra mim é tudo. Não só um cachorro, mas pode ser um gato também, mas um pet, porque o amor dos pets, quem tem pet sabe que o amor do pet, do cachorro, do gato, do hamster, não sei, qualquer animal que você tenha é incondicional quando ele é seu, você trata como se fosse um filho.
Isso é muito, muito bom. E um outro é coisas boas acontecem aqui. Ah, Carol, mas se estiver no muro, tá dizendo que é ali no muro? Não, o aqui é no agora, é no presente. A ideia não é aqui de local, é aqui no presente. Então as coisas boas acontecem agora na nossa vida. Então aproveitem tudo que for de bom na vida. É uma ideia de você parar e olhar ao seu redor e perceber que o momento de agora está repleto de coisas boas, apesar das ruins, e que a gente pode usufruir, a gente pode se aproveitar desses momentos. E aí eu trouxe um grande produtor, um grande artista de lambe, que é o Luiz Bueno. O Luiz Bueno, ele cria o famoso Pelé beijoqueiro. Com certeza vocês viram em algum lugar, em algum muro aí pelas ruas de São Paulo, não só pelas ruas, mas tem no Pinterest, tem no Facebook, tem no Instagram, várias plataformas, até fotos Tumblr, sempre coloca, quando é uma coisa relacionada à arte urbana, os lambes do Luiz Bueno. E aí ele criou o Pelé beijoqueiro, e eu adoro esse lambe, por quê? Ai, é grande, né? É um lambe tudo isso? É papel, gente, dá um trabalho danado. Ele projetou maior, foi colando pedacinho, até ficar esse paredão grande, e até colocar bonitinho aqui no poste. Então tudo isso aqui é lambe, é material pra caramba, e cola pra caramba, pra transformar nesse lambe aí simbólico. E aí, o Luiz Bueno, ele faz o Pelé beijoqueiro, e ele sempre coloca o Pelé beijando várias outras personalidades, reais ou fictícias, como tem Batman, Bob Marley, tem Salvador Dalí, tem a Mona Lisa. Ele colocou várias outras pessoas aí, e, enfim, personalidades beijando o Pelé. E qual que é a ideia dele quando ele coloca o Pelé beijoqueiro? É que você passe e olhe o Pelé beijando Batman? Não. É que você passe e você lembre que o Pelé, ele é um símbolo nacional, né? Querendo ou não, aqueles que gostam ou não do Pelé como jogador de futebol, sabem que ele é um símbolo nacional, ele é conhecido por todo mundo, né? Ele foi um símbolo do futebol, ele é um ícone ali. Então, o Bueno traz um Pelé, que é uma personalidade brasileira, beijando outras pessoas e outros seres da ficção, com a ideia de mostrar que o brasileiro ele é um povo amoroso, ele é um povo receptivo, é um povo carinhoso. E quando o Bueno teve a ideia de espalhar esse lambe pela cidade toda, era para lembrar para as pessoas de que nós somos pessoas amáveis, nós somos pessoas carinhosas, e que a gente precisa lembrar de dar amor ao próximo, dar compaixão, dar atenção, ter afeto. Rola essa troca de afeto, de contato. Então, toda vez que vocês encontrarem o lambe do Pelé por aí, o Pelé beijoqueiro, lembre que aquilo ali não é só uma arte visual muito bonita ali, uma poesia bonita, mas rola um lance de reflexão e de sentimento de amor, de troca. Não importa quem é a pessoa, o brasileiro vai abraçar. Pode vir dos quadrinhos, pode vir de outro país, pode vir de outro lugar, nós vamos recepcionar muito bem, porque nós somos um povo assim, muito amável e muito caloroso.